Irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 1 a 4. Confesso aos irmãos que quando comecei a estudar para essa mensagem, comecei a escrever e percebi que talvez a gente não chegue até o verso 4. Mas vamos lá, vamos tentar. Falando sobre o comportamento dos filhos e o comportamento dos pais segundo Deus. Esse é o nosso objetivo. Acompanhem na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versos 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, mês de maio, tradicionalmente mês da família. A família é a unidade básica da sociedade. Uma sociedade forte, uma sociedade que funciona bem, é uma sociedade que tem famílias bem estruturadas. Sabedor disso, irmãos, nosso Deus deixou instruções para a família. Nosso Deus cuidou de trazer na sua palavra instruções para a família. Esse assunto é de muita importância. Deus se importa com a família. E tudo aquilo que é importante para Deus, o diabo também se interessa pelo assunto. Porque ele quer destruir. E ele sabe que, destruindo a família, ele está destruindo os fundamentos. E, consequentemente, todo o resto vai ruir. É por isso que a sociedade está assim como está. Porque a família está sendo desestruturada. Desde a escola. Por isso esse assunto é tão importante. Por isso Deus cuida na sua palavra desse assunto. Relacionamento entre pais e filhos é algo muito discutido nos dias de hoje. E nós não podemos deixar de tratar desse assunto. Nós estamos vivendo um momento em que pais omissos têm sido responsáveis por gerar filhos rebeldes. Pais superprotetores têm criado filhos mimados, arrogantes, desrespeitosos. Pais que se omitem na sua liderança, na sua autoridade dentro do lar, têm formado filhos destituídos de qualquer noção de limites. E filhos desobedientes têm gerado um mundo cada vez pior. Famílias doentes, infelizes, enfim, são problemas de toda espécie, por todo lado. Isso tem sido uma tormenta, uma dura tormenta, o relacionamento entre pais e filhos. E para regular esse relacionamento, a palavra de Deus traz instruções preciosas. Deus vai nos ensinar o que Ele quer, como Ele quer que seja o relacionamento entre pais e filhos. Como os filhos devem se comportar em relação aos seus pais. E como os pais devem se comportar em relação aos seus filhos. É sobre isso que este texto fala. O texto começa falando aos filhos. Se você observar bem, qual é a palavra que aparece logo no começo do texto? Filhos. A orientação é aos filhos. Como os filhos devem se comportar em relação aos pais. E se você observar bem, o versículo 1 e 2, ele já nos responde qual deve ser o comportamento, qual deve ser a postura dos filhos em relação aos pais. E duas palavras são suficientes para resumir. Duas. Honrar
e obedecer. Ou, seguindo a ordem do texto, obedecer e honrar. Esse é o dever dos filhos. E isso é naturalmente esperado. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é uma lei da própria natureza. Deus criou assim, Deus definiu assim. Esse é o comportamento padrão da sociedade. E de qualquer sociedade. Se você der uma volta pelo mundo para observar as culturas e as outras sociedades, os outros povos, você vai perceber que isso é padrão. O respeito aos pais, a honra, a obediência aos pais, o respeito aos mais velhos. Isso é um princípio geral. Embora na nossa sociedade isso parece que está mudando. As pessoas hoje desprezam os mais velhos. Os mais velhos que são fonte de sabedoria, eles estão sendo deixados cada vez mais de lado. Irmãos, foi o próprio Deus quem estabeleceu assim. Quando nós observamos o contexto dessa passagem, e pensamos um pouco de como era a vida naquela época, na época do apóstolo Paulo, no primeiro século, a história nos conta que nessa época o que vigorava era o direito romano. E segundo o direito romano, um pai tinha sobre um filho como se fosse um direito de propriedade, podendo castigar, podendo vender, podendo fazer o que desejasse com o filho. O pai tinha total autoridade sobre um filho, podendo até escravizá-lo. Quando a gente olha no Antigo Testamento, no Pentateuco, por exemplo, o que acontecia se um filho fosse desobediente aos pais? Quem aqui já leu o Pentateuco sabe, era apedrejado. Não tinha moleza, irmãos. Não tinha moleza, era apedrejado. Era assim que acontecia. Veja, o que eu estou querendo chamar a sua atenção nessa noite é que esse é um assunto muito sério para Deus. E nós não podemos tratar com menos seriedade, de forma alguma. O verso 1 diz: obedeça. Filhos, obedeça. Todos aqui somos filhos. Todos. Talvez você não seja pai, mas você é filho. Obedeça. Sabe por quê? Porque isso é justo, diz o texto. Mas talvez você ainda esteja se perguntando, mas calma aí, eu não entendi, pastor. Por quê? Por que eu tenho que obedecer aos pais? Por que eu tenho que obedecer aos meus pais? Se eles têm uma cabeça antiga, você pode querer me dizer. Por quê? Bem, o texto diz, porque é justo. E por que é justo? Porque os seus pais têm mais experiência que você. Porque eles já andaram por caminhos que você não faz nem ideia ainda de passar por eles. Sabe por que mais? Porque eles investiram em você. Porque eles se gastaram a vida deles por você. E o que mais? Por gratidão, pelo menos, por aquilo que eles fizeram por você. E porque Deus colocou ele ou ela, seus pais, como autoridade sobre a sua vida. Note bem, como filho, eu tenho alguém que Deus colocou sobre a minha vida como autoridade. Alguém que Deus colocou como representante divino na minha vida. É assim. Essa é a posição dos nossos pais. São representantes de Deus na nossa vida, colocados como autoridade sobre nós, filhos. É assim que Deus ensina. A Bíblia nos ensina que o nosso relacionamento com o nosso Deus, ele é comprovado pela obediência. Jesus diz isso por diversas vezes. O Evangelho de João está assim destas afirmações. Vocês são meus filhos, se vocês me obedecerem. Vocês comprovarão que me amam se obedecerem. Nosso relacionamento e o nosso amor por Deus, ele é comprovado pela obediência. E com os nossos filhos, da mesma forma. Ou seja, o filho que ama os pais, ele obedece. E você e eu, como filhos, temos diante de nós uma grande, uma maravilhosa oportunidade
de ser testemunha de Cristo ao mundo, pela nossa maneira diferente de viver, pela maneira como nós honramos, obedecemos os nossos pais, pelo nosso relacionamento familiar, nós podemos dar um grande testemunho de Cristo aos nossos vizinhos, às pessoas à nossa volta. Quando honramos e obedecemos aos nossos pais, nós estamos honrando e servindo ao próprio Deus. Porque os pais, lembrem-se, são representantes de Deus na nossa vida. Devemos fazer isso, irmãos, por amor a Cristo. E porque isso é agradável ao Senhor, diz o texto. Obedeçam a seus pais no Senhor. Isso é agradável ao Senhor. Deus se agrada da obediência dos filhos aos pais. Deus se agrada quando vê filhos obedecendo os seus pais. Isso é agradável, isso é bom, isso é justo, diz o texto bíblico. Pois bem, devemos fazer isso por amor a Cristo, então. Já sabemos muito bem o que significa obedecer, não é verdade? Sabemos o que isso quer dizer. Mas o que significa honrar? Honrar pai e mãe. Porque o segundo versículo diz: honra teu pai e tua mãe. E o que significa isso? Bom, primeiro, o que Paulo está fazendo aqui no verso 2 é repetindo o quinto mandamento. Este texto é uma citação literal. Honra teu pai e mãe é exatamente como aparece no quinto mandamento, no decálogo. Honra teu pai e tua mãe. Eis aqui uma grande lição. Honrar e obedecer é um mandamento. E o que é um mandamento? É uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, não é uma boa ideia, é uma ordem. É uma ordem. É como lei. Não se discute, se obedece. É mandamento do Senhor. É tão sério como não matarás. É tão sério como não adulterarás. É tão sério como não farás para ti ídolos, tomar outros deuses. É tão sério quanto esses mandamentos. Honrar pai e mãe é mandamento de Deus. E o que é então, irmãos? Honrar. Honrar é mais do que obedecer. Honrar é dedicar amor aos pais. Honrar é dedicar respeito aos pais. Honrar é dedicar cuidado aos pais. E até sustento, se eles precisarem. Sim. Aproveitando um gancho da mensagem do domingo passado aqui do Samir, ter filhos é um bom investimento. No futuro, eles terão que te sustentar se você precisar. Lembre-se disso. Honrar os pais é todo este cuidado, este respeito, este amor, esse tratamento. Isso é honrar. Lembra-se do irmão do filho pródigo? História bem conhecida, não é? A parábola do filho pródigo. Lembram-se do irmão dele, que estava na casa do pai? Ele obedecia ao pai? Obedecia. Mas ele honrava o pai? Não. Obedecia, mas não honrava o pai. Pois bem, nós precisamos honrar. Nós precisamos respeitar e amar o pai, a mãe, e não só na frente deles, mas quando eles estão bem longe de nós também. Precisamos lembrar dos nossos pais, sempre. Talvez você já esteja casado, talvez há muito tempo, mas você ainda tem os seus pais. Você precisa lembrar deles, dar atenção a eles. Talvez você ainda viva com os seus pais hoje, e você precisa honrá-los ainda também. E veja bem, eu digo isso, irmãos, porque eu sei que tem filhos que só se lembram dos pais na hora que estão precisando de algum favor. Na hora que estão precisando de algo, rapidamente, pai, mãe, chamam. Tem filhos que só lembram dos pais na época do aniversário, mandam um presente.
mas não gastam 1 hora, 2 para ir lá almoçar juntos, levar o pai ou a mãe até um restaurante. Ah, pastor, está caro, mas larga de ser miserável, porque para ir num restaurante você não vai gastar muito, não. E uma vez, não é toda hora. Cuida do teu pai, cuida da tua mãe. Filho, honre-o. Não deixa para quando eles estiverem bem velhinhos e não tiverem mais vigor para sair de casa. Não espere eles partirem para você depois se encher de remorsos. Honra teu pai e tua mãe hoje. É hoje o tempo, não é para amanhã não. O ensino aqui, irmãos, é que nós precisamos obedecer e honrar em todas as coisas. Paulo tem em vista aqui pais cristãos. Ele não está pensando em pais ímpios que darão ordens absurdas para os filhos. Ele está pensando em pais que são sensatos e equilibrados, e a maioria dos pais são assim. Ele está dizendo que nós precisamos obedecer, honrar os nossos pais em tudo. E eu estou querendo dizer é que seus pais, eles normalmente não vão te dar ordens absurdas. Estas é óbvio que você não vai ter que obedecer. O que envolve crime, envolve, olha, se aquele credor bater aqui à porta, você diga que eu não estou, porque eu não vou pagá-lo. Eu creio que seu pai não te coloca numa situação dessa, nem a sua mãe. É evidente que se fosse uma situação assim, você não iria obedecer? Não deveria. Mas não é assim que os pais costumam fazer. Não são assim as ordens dos pais. O que nos diz que nós devemos sempre obedecê-los. Normalmente as ordens dos pais são cuidadosas, são fruto de amor e atenção deles por nós. Quando o pai diz para você varrer a casa, arrumar o seu quarto, não ir em determinado lugar, ou não sair determinado horário, porque é perigoso, ele não está agindo contra a palavra de Deus. Ele está agindo com cuidado paterno, e ele precisa ser obedecido. Além de ser uma ordem de Deus, obedecer e honrar os pais, ele promete recompensa. Olha o que ele diz: honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ele promete recompensar a obediência. Há promessas para quem obedece. Há aqui nesse texto um grande debate, irmãos. Eu não quero gastar muito tempo falando sobre isso, mas devo explicar aos irmãos brevemente. Um grande debate que há sobre esse versículo é porque ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. E na verdade, este não é o primeiro mandamento. Este é o 5º mandamento. E o 2º mandamento também traz promessa. Mas é muito provável que a ideia de Paulo, ao citar desta forma, é demonstrando que nós tínhamos 2 tábuas, onde 4 mandamentos estavam na primeira e 6 na segunda. Este é o primeiro mandamento da 2ª tábua. Outra explicação também bem arrazoada sobre este versículo, quando ele diz o primeiro, ele está querendo destacar a importância do versículo e não dizer que ele é o primeiro em ordem cronológica. O fato é que ele quer chamar a nossa atenção. É um mandamento muito importante, requer a nossa atenção, o nosso cuidado em obedecer, e aí ele vem acompanhado de uma promessa de Deus para a nossa vida. Aliás, nós temos aqui 2 promessas. A primeira promessa está no verso 3, onde ele fala, para que tudo te corra bem. Ou seja, Deus promete abençoar filhos obedientes que honram os seus pais. A segunda promessa é que Deus dará longevidade, tenhas longa vida sobre a terra. Qual é o significado disso, irmãos? Vamos entender. Até porque você pode estar aí remoendo na memória agora e puxando lá no seu arquivo, você vai falar, pastor, eu conheço uns filhos que são terríveis. E que os bichinhos viveram até os 80 anos. Eu sei disso. O texto não é literal.
Ele não está dizendo que, olha, o filho que é desobediente ele vai morrer sempre cedo e o que é obediente vai morrer sempre velhinho. Até porque nós conhecemos bons filhos que deixaram seus pais tão cedo. Mas o texto está dizendo para que te vá bem, para que você viva bem, desfrute paz, dignidade. Deus está dizendo para que você viva bem na terra prometida, viva longamente. Em nossos dias, irmãos, não significa apenas viver muitos anos, mas viver dignamente e em paz. E em paz. Não adianta viver muitos dias e dias de muita tristeza, só dando trabalho para os outros, só atormentando a vida das pessoas, não sendo bênção na vida de ninguém. Não adianta viver muito assim. E filhos indisciplinados são assim. Filhos indisciplinados são sinônimo de ruína para a nação, para a igreja, para a sociedade. E a promessa de Deus é de recompensar filhos obedientes. Essa promessa ainda é válida hoje, ainda está em vigor hoje. Irmãos, filhos, eu não tenho mais nenhum argumento para dizer a vocês, para tentar convencer vocês a obedecer e a honrar seus pais. Não espere até que você também seja pai. Não espere até perder os seus pais para aprender essa lição. Busque sempre o conselho dos seus pais para te auxiliar nas suas decisões. O filho que é obediente, irmãos, ele se livra de muitos sofrimentos. Se livra de namoros errados, relacionamentos conturbados. Se livra de uma vida sexual precoce, se livra de lágrimas, sofrimentos, se livra de vícios, de drogas, se livra da apostasia, se livra de amigos maus, se livra de tantos males. Recentemente eu conversava com uma jovem e ela dizia que ela ingressara num namoro, e era um namoro um tanto quanto arriscado, mas ela não via assim, né? E normalmente o jovem, quando ingressa num namoro assim, no começo eles não veem. E os pais diziam, minha filha, saia dessa, esse rapaz não é bom para você. E custou ela a ouvir o conselho dos pais. Mas chegou um determinado momento que ela falou, não, meus pais têm razão, eu preciso pôr um ponto final nisso. E ela pôs. Bem a contragosto, é verdade. Não demorou muito para ela descobrir que aquele sujeito era um cafajeste, não valia nada. E aí ela disse, ainda bem que eu ouvi meus pais, ainda bem. Filhos que ouvem pais se livram de muitas assim, muitas. Eu sei que nós estamos vivendo, irmãos, uma época, em uma geração que não gosta de ser contrariada. Não, que não gosta de ser corrigida. Nós vivemos uma época, numa geração, que quer ter independência, liberdade precoce, mas na maioria das vezes sem sair de casa. Mas a Bíblia deixa claro que filhos, enquanto viverem debaixo do teto dos pais, têm que obedecê-los, não tem que discutir com os pais, tem que prestar conta aos pais, aonde vai, com quem vai, a hora que vai chegar, com quem vai namorar, enfim, tem que prestar contas. Está debaixo da autoridade do pai e da mãe. Mas tem filhos que quando o pai quer tratar, quer educar, é desobediente, é grosseiro, é rude. Não pode ser assim, não. Não adianta cantar aqui, tocar, não adianta dar aula, não adianta se comportar direitinho ali, prestar atenção em tudo que o pastor está falando, e chegar em casa e gritar com os pais. Chegar em casa, maltratar os pais, ser desobediente com os pais, não adianta não. Tem que honrar os pais, tem que obedecer os pais. Ah, pastor, estou livre dessa, escapei. Já casei, estou fora de casa faz tempo, estou livre. Não, está livre não, irmão. Sabe por quê?
Porque a ordem é para todos os filhos. E nós somos filhos. E estamos debaixo da responsabilidade de honrar o pai e a mãe. Não importa se já casamos, temos que honrá-los. Eles não deixaram de ser nossos pais. Talvez depois do que você ouviu aqui, você precisa botar em ordem o seu relacionamento com seus pais. Talvez seja a hora de você chegar em casa e ter uma conversa com seus pais. Talvez seja a hora de chegar no seu pai, na sua mãe e pedir perdão, sabe? Dizer ao seu pai ou à sua mãe: me perdoa, porque eu tenho sido um filho desobediente. Me perdoa porque eu não tenho te honrado como pai, não tenho te honrado como mãe. Me perdoa porque eu tenho mentido para o senhor ou para a senhora. Me perdoa porque eu tenho falado mal do senhor ou da senhora para os meus amigos. Me perdoa porque eu não tenho honrado ao senhor ou à senhora. Talvez seja um momento para você fazer isso. Botar em ordem as coisas na sua família. Aproveite o tempo com seus pais, porque vai ter uma hora que você não vai tê-los mais por perto. E eu não quero que você lá no futuro seja tomado de remorsos, não. Então gaste bem hoje o seu tempo com seus pais. E você não vai conseguir fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo. Este texto ele está num contexto onde ele fala de uma vida cheia do Espírito Santo. Se você observou bem, o que vem antes, no capítulo 5, ele fala sobre o enchimento do Espírito Santo. E ele fala que a vida cheia do Espírito Santo é evidenciada dentro de casa. É evidenciada nos nossos relacionamentos. E somente se você estiver cheio do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, é que você vai conseguir honrar teu pai e tua mãe. Ou seja, se você não está honrando teu pai e tua mãe, o problema não é o teu pai e a tua mãe. O problema é você. O problema é o teu relacionamento com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus não estiver bem, seus pais também não estarão. Com os seus pais, vai seguir na mesma linha. Não vai estar bem. As exortações de Paulo aqui não eram só para os filhos. As exortações de Paulo aqui eram também para os pais. Porque essa gloriosa transformação na vida deveria acontecer para todos. Todos precisavam experimentar isso. E é por isso que agora a palavra passa a tratar sobre os pais, no verso 4. Como os pais devem se comportar em relação aos filhos. Pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. O pai cristão, ele precisa ter como modelo o próprio Deus. Nós devemos cuidar de nossos filhos como Deus cuida dos seus filhos. Nós temos um grande modelo no Pai Celestial. E tem algumas atitudes dos pais que são assim formidáveis para levar o filho à ira, ao desânimo. Preste muita atenção, pai. Quando você super protege o seu filho, quando você cerca ele, não vou sair hoje não porque está uma chuvinha, ele vai pegar um resfriado. Não vou deixar ele brincar não, senão ele pode cair e vai se machucar. Não vou deixar... Para com isso. Seu filho não vai crescer assim. Ele não vai amadurecer assim. Para de super proteger, porque senão ele não se desenvolve. Ele vai olhar os amiguinhos e vai falar assim, os pais dos meus amigos não fazem isso. Eles não cercam assim. Não. Deixa o teu filho viver também. Não super proteja. Muito cuidado com isso. Querendo blindar de tudo o filho. Meu filho não vai jogar bola, que senão você pode machucar, quebrar a perna, quebrar o pé. E... como é que ele vai aprender a correr? Muito cuidado. Tem algumas posturas como favoritismo dentro do lar. Tratar um filho melhor do que o outro, com mais benefícios que outro. Isso leva filhos à ira, ao desestímulo, ao desânimo. Tem pai que não apoia nada que os filhos fazem. O filho fala uma coisa, fala que vai fazer algo, o pai olha,
Você não é capaz, você não consegue. Joga um balde de água gelada. Não. Quantas vezes? Muitas. E ficaram depressivos por isso? Não. É mentira essa história. Filhos precisam de limites, precisam também ouvir não, quando necessário. A moleza, ficar mimando, não ajuda na educação dos filhos. Para de dizer sim para tudo que seu filho, para sua filha pede. Você não está educando eles assim, não. E você quer saber mais? O mundo vai dizer não para eles. E eles precisam se preparar para isso. Você não vai estar do lado deles 24 horas por dia para dizer sim e correr atrás de fazer tudo o que eles precisam. Eles precisam ser preparados para a vida. Não vão ficar debaixo das nossas asas o tempo todo. E para piorar a situação, quando o pai e a mãe faz isso, o filho se acha o centro do universo. O mais importante de tudo, de todos. E não vai mais obedecer à autoridade dos pais. Porque ele se acha. Ele se basta. Ele pode. Eu hoje vejo pai e mãe que fala para o filho assim, desliga a televisão que já é tarde. Fala isso 10 vezes. Parece que entra num ouvido e sai pelo outro. E é pior. Se passar na frente da televisão, escuta um grito. Não é assim? Escuta um grito. É um absurdo. Sabe por quê? Porque os pais permitem. Esse é o problema. Deveriam exercer autoridade no lar, mas entregam isso para os filhos. Sabe por quê? Porque eu tenho que ter um bom relacionamento com meu filho, pastor. Eu tenho que ser amigo do meu filho. Tenho que ser amigo da minha filha. É verdade. Você tem que ter a confiança, a amizade do seu filho. É verdade. Mas antes de ser amigo do seu filho, você precisa de ser pai e mãe. E o seu filho precisa te enxergar como pai e como mãe. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você vai ter em casa um filho órfão de pai e mãe vivos. É. Porque ele não tem pai e mãe, de fato. Pense nisso. Isso é sério. É esse o retrato da nossa geração. Irmãos, eu sei que filhos sem limites estão começando no crime cada vez mais cedo, não é? Antigamente, quando você ouvia uma notícia de um menor envolvido em crime, você ficava horrorizado. Agora, qualquer prisão que a polícia faz, você vai ver, de 3, 2 são menores. E às vezes com 12, 13 anos de idade. Filhos sem limites estão ingressando no crime cada vez mais cedo. Filhos sem limites estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. Estão engravidando cada vez mais cedo. Estão usando droga cada vez mais cedo. Estão se perdendo cada vez mais cedo. E o que é isso? Filhos que não ouvem não. Que não têm limites. Que os pais não exercem mais autoridade sobre eles. E quem é culpado disso? O Estado. O governo. A escola, pastor. Escola hoje, está falida. Mentira. Não é a culpa do Estado. Não é a culpa do governo. Não é a culpa da escola. A culpa deles é bem pequenininha. A culpa maior são dos pais. Os pais são os responsáveis. Os pais são os maiores responsáveis pela educação dos filhos. E muitas vezes esses filhos se perdem dentro de casa, se marginalizam dentro de casa, porque não foram educados dentro de casa. Alguns adultos hoje, irmãos, têm dificuldade de lavar uma louça. Alguns adultos hoje têm dificuldade de trocar uma lâmpada. Por quê? Porque não foram ensinados, não foram educados em casa, e hoje não sabem fazer nada. Porque os pais não educaram, não ensinaram. Nós estamos vivendo uma época de muita desobediência. Filhos que não conhecem limites, porque os pais não estabeleceram. E essa é uma razão pelas quais a gente costumeiramente ouve notícias de policiais que, deram algumas lições para jovens e alguns adultos aí na rua,
que desconhecem a autoridade. Porque em casa não conheceram. Porque em casa, na escola, na igreja não obedeceram. E lá na rua com a polícia não é assim. Lá não é assim. Lá o couro come. Eu sei que isso é resultado de um enfrentamento a muitos abusos que aconteceram no passado. Eu sei disso. Só que acontece que nós caímos no outro extremo. Não tem disciplina, não tem limite, não tem correção alguma. Isso não é bom. Eu sei que o nosso Estado colabora para isso também, quando quer retirar do pai o poder e o direito de disciplinar os filhos, coibindo a disciplina. Eu sei disso. Eu sei que existem pais que judiam, que espancam os filhos. Isso está errado. Mas daí a cair no outro extremo, também não está certo. Nós temos um outro grande problema em relação a filhos. Tem muitos filhos sendo criados pela televisão. Tem muitos filhos sendo educados por terceiros. E não deve ser assim. A responsabilidade de educar os filhos não é da televisão. Não é de terceiros. É dos pais. Os pais devem ser os educadores. Só que os pais hoje, de um modo geral, querem fazer 1 milhão de coisas. Querem trabalhar 10 horas, querem ir na academia, querem ir na aula de inglês, querem ir na pós-graduação, querem ler aquele livro, querem passear no shopping, querem fazer 1 milhão de coisas. E aí quando chegam em casa, estão cansados, naturalmente. E não querem educar. Porque educar dá muito trabalho. Educar é trabalhoso, é difícil, cansa. Mas é melhor fazer isso agora. É melhor se cansar agora. Porque senão amanhã vai dar muito mais trabalho. Vai cansar muito mais. Pense bem, irmãos. A cabeça dos nossos filhos é como se fosse uma fita. Vamos pegar uma coisa mais moderna, né? Fita antiga. HD. Né? É uma peça que armazena informações ali, vai grudando, guardando informações. É assim a cabeça dos nossos filhos. Sim, principalmente quando eles ainda são bem pequenos. Eles vão guardando tudo o que eles vão vendo. Eles vão guardando tudo o que eles vão ouvindo. Eles vão armazenando tudo o que eles tocam, eles sentem, eles percebem tudo. É assim. Eles vão guardando tudo isso. E é isso que vai formando os nossos filhos. Por isso, pais, mães, tomem cuidado com o que vocês falam em casa. Tomem cuidado com as discussões de vocês diante dos seus filhos. Muito cuidado com as coisas que seus filhos têm tocado. Isso vai formá-lo. Mas pais também precisam disciplinar, mas precisam saber elogiar. E tem pais que irritam os filhos porque não sabem elogiar. Só sabem reclamar. Só sabem reclamar, criticar o desempenho dos filhos. Os filhos nunca vão bem. Os filhos nunca conseguem agradar. E os filhos ficam assim, frustrados, desanimados, irritados, como diz o verso 4, porque eles nunca são elogiados, só são exortados. Só advertir, só exortar leva o filho ao desânimo. E só estimular, só animar, leva o filho a ficar mimado. Precisamos de equilíbrio, irmãos. Os filhos precisam aprender desde cedo a ir distinguindo o que é certo e o que é errado. E como é que nós vamos ensinar isso para os nossos filhos? Nós precisamos ensinar com a palavra, educar segundo a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de dizer para o seu filho: olha, filho, aquele rapaz ali foi preso, você viu, porque
ele pegou o que não era dele. E a Bíblia diz que a gente não pode pegar o que é da gente. Isso é pecado. Deus diz isso. A palavra de Deus assim ensina. Veja aqui comigo. Aproveite cada oportunidade para ensinar aos seus filhos. Lá em Deuteronômio 6, nós temos o Shema, ouve, ó Israel, e ali ele passa a discorrer. O que os pais deveriam fazer? Inculcar a palavra nos filhos. E quando? Assentado, em pé, enquanto caminhavam, deitados em casa o tempo todo. Nós temos que, constantemente, talvez numa refeição, junto com os filhos ali na mesa, aproveitar para inculcar a palavra, mostrar a palavra de Deus para eles. Aquilo que nós estamos fazendo, filho, filha, é porque a palavra de Deus diz assim. Acontece que tem pais e mães que só se preocupam com uma coisa: o sucesso secular dos filhos. Sonham que o filho um dia seja um médico, seja um advogado, um engenheiro, sei lá, um publicitário de fama. Dão comida, dão roupa, dão teto, dão um convênio médico bom, dão boa escola, dão tudo. Mas se esquecem de que não é só dessas coisas que os filhos precisam. Pais, não é só isso que seus filhos precisam. Seu filho precisa de afeto. Seu filho precisa de disciplina, quando necessário, sem dúvida. Limites. Seu filho precisa de instrução na palavra. Tem pais que só sabem tratar os filhos com grosseria, tratam o filho como se fosse empregado, só para dar ordens, só para mandar. E aí esse filho, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai buscar esse afeto, essa atenção, tudo isso que ele não tem nos pais, lá no traficante, lá no amigo ímpio, lá no mundo, lá no namorado ou na namorada. E eles vão dar. Eles vão fazer isso que o pai ou a mãe que se omite não deu. Muitos são assim, irmãos. Que não seja assim você também. Dar tantos cursos para o filho, de tudo que é tipo, mas não dá nenhum conteúdo bíblico para ele. E depois, não sabe por que o filho não gosta da igreja. Não sabe por que o filho não quer vir na igreja. Por que não se interessa pelas programações da igreja. E ainda vão culpar o pastor, vão culpar o presbítero, vão culpar os jovens da igreja, vão culpar qualquer um, menos ele próprio. É assim. Filhos que não recebem conteúdo bíblico em casa não vão se interessar pela Bíblia quando crescer. Pai, mãe, seu grande dever, sua grande missão como pai e mãe é desenvolver a salvação, desenvolver a maturidade dos seus filhos, é formar homens e mulheres de Deus. Esse é seu dever. E para isso você vai precisar de tempo, separar tempo. Para isso você vai precisar conversar horas com os seus filhos. Isso não se faz em 5 minutos. Lembre-se, pai, lembre-se, mãe, que além de tempo, seus filhos precisam de exemplo. Crianças aprendem normalmente, e nós também, mas pelo que nós vemos, do que ouvimos. Eles precisarão ver e ouvir. Não adianta você exigir dele coisas que você não faz. Não adianta você falar para o seu filho, leia a Bíblia, mas seu filho nunca te vê com a Bíblia na mão. Não adianta você falar para o seu filho que ele tem que orar todos os dias, que ele tem que ter um momento dele com Deus, sendo que seu filho passa 10 vezes no dia diante de você e nunca te vê orando. Eles querem ver em você. Você tem a responsabilidade de ser esse modelo aos seus filhos. Os pais são os grandes responsáveis pela educação cristã dos filhos. Não é o Estado, não é a escola dominical, não é a igreja. A igreja passa com seus filhos 1 hora e pouco na escola dominical e talvez mais 1 hora e pouco aqui. E se seu filho for um filho muito dedicado, ele vem nos estudos de terça-feira e ele vai passar mais 1 hora. Agora, quantas horas ele passa em casa?
Quantas? De quem é a responsabilidade maior de educar este filho? É da igreja ainda? É do Estado? É lá da escola que ele frequenta, onde ele passa talvez 4 horas do dia? Não. Eles só complementam aquilo que você faz em casa. Só. Eles só dão algum estímulo, mas a função principal vem de casa. Pare de cobrar terceiros. Cobre a si. Cobre a si. Quanto à educação dos seus filhos. Nós somos os responsáveis pelos nossos filhos. E nós temos o dever, a nossa preocupação deve ser de levar os nossos filhos a amarem o Senhor, a conhecerem o Senhor. O cerne da educação cristã é essa. É conduzir o coração dos filhos ao coração do Salvador. Esse é o cerne da educação. E os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa. Mais até mesmo do que com a saúde, do que com o vigor, do que com o brilho intelectual deles, do que com a prosperidade material, do que com que eles não sofram infortúnios, tristezas, do que qualquer outra coisa assim. Mais do que isso, você precisa se preocupar com o compromisso do seu filho com Deus. Essa deve ser a nossa maior preocupação. Não se preocupe apenas em levar ele lá para o karatê, para a natação, para a boa escola. Se preocupe em formá-lo, em formá-la como um servo, uma serva de Cristo. Alguém que ama Cristo. Alguém que ama trabalhar para o Senhor. Alguém que está disposto a oferecer. Eu disse isso na classe da escola dominical. Nós temos que educar os nossos filhos para estarem prontos a oferecer, a dar algo, a contribuir com esse mundo. Não a querer sempre tirar dele. Isso é o pensamento do mundo. Pensamento onde o que eu vou ganhar em troca, quanto eu vou poder tirar e não quanto eu posso oferecer. Até as profissões hoje têm sido escolhidas assim, essa profissão dá para tirar uns 10 mil, então vou por esse caminho aqui. Quando na verdade é o que você tem a oferecer, como você pode contribuir mais. Eu sei que precisamos nos sustentar também com aquela profissão, não adianta ser admirador de paisagem que isso não vai render. Mas nós temos que mudar nosso ponto de vista sobre muitas coisas na educação dos nossos filhos. Eles precisam aprender a servir mais. Foi assim que Jesus nos ensinou. Talvez hoje a gente precisa chegar em casa e fazer algumas reflexões de tudo que a gente ouviu aqui e como a gente tem tratado os nossos pais, como a gente tem tratado os nossos filhos, para aqueles que são pais. E precisamos tomar algumas medidas para melhorar o nosso relacionamento familiar. E eu quero desafiar você a fazer isso. Vai dar trabalho, eu sei. Muito. Mas é melhor que dê trabalho agora. Porque senão, amanhã vai ser muito pior. Pense nisso. Que o Espírito Santo realmente nos encha e nos capacite a aplicar isso. O desafio é muito grande. E o desafio começa pela casa do Edi, fazendo um trocadilho com Eli. O desafio começa em casa. É grande, mas vamos fazer isso, irmãos. Porque depois a missão cumprida, o trabalho feito, vai valer a pena ver filhos que são razão de alegria para os pais. Seja você um filho assim, e eduque seu filho para que seja assim. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, nós ouvimos a Tua palavra nesta noite, Senhor. Ouvimos que precisamos ser filhos que saibam honrar e obedecer aos pais. Senhor, que sejamos filhos mais tementes a Ti. Senhor, filhos que Te amam e sabem o valor de cada pai e cada mãe. E observam o Teu exemplo, Senhor,
e assim buscam aplicar. Senhor Jesus foi obediente ao Pai e obediente até a morte. Senhor Deus, que como filhos também sejamos obedientes aos nossos pais, que honremos os nossos pais, que valorizemos a opinião dos nossos pais. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos filhos melhores. Queremos testemunhar através do nosso relacionamento familiar o exemplo do Senhor para o nosso vizinho, para aquele nosso parente ou amigo. Ó Deus, dá graça aos teus filhos aqui. Dá graça aos teus filhos para testemunharem assim, Senhor, através do seu relacionamento. Como é uma vida cheia do Espírito Santo. Ó Senhor, peço que o Senhor nos ajude enquanto filhos assim, Senhor, a sermos melhores filhos. E nos ajude também, Senhor, a sermos pais melhores. Não queremos ser pais moles, Senhor. Pais que mimam, pais que não educam, pais omissos, pais superprotetores. Não queremos ser assim, Senhor. Mas queremos ter um comportamento pautado na Tua palavra. Educar os nossos filhos no temor, no conhecimento do Senhor. Segundo a Tua palavra, segundo os Teus preceitos. Ó Deus, a Tua palavra é santa, é sábia, é poderosa para conduzir os nossos pés e os pés dos nossos filhos por caminhos de justiça, por caminhos retos, segundo os Teus padrões, Senhor, não segundo os padrões do nosso mundo. Senhor, ajuda-nos nisso, Pai, porque muitas vezes nós nos encontramos, Senhor, tão acuados, tão medrosos diante, Senhor, dos nossos filhos. Ajuda cada pai, cada mãe aqui, Senhor, para que não sejam como os pais no mundo são, mas que sejam pais cristãos, que andam segundo a Tua palavra e não segundo o conselho dos ímpios. Ó Deus bendito, abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias da Tua igreja, os lares, Senhor, desta igreja, para que o relacionamento entre pais e filhos seja um relacionamento harmonioso, sadio e de testemunho cristão. Ó Deus, incomoda-nos com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo encha e transforme a nossa vida. Em nome de Jesus.